Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos e companheiros de jornada espiritual. É com muita alegria que irei compartilhar com vocês os ensinamentos do tibetano que nos foram encaminhados de uma forma sintetizada pelo professor David E. Hopper. Mas antes de darmos início ao nosso trabalho, vamos recitar o mantra do novo grupo de servidores mundiais ao qual nós pertencemos. Podem recitar silenciosamente ou em voz alta. Que o poder da vida una flua através do grupo de todos os verdadeiros servidores. Que o amor da alma una caracterize a vida de todos aqueles que procuram ajudar aos grandes seres. Que eu cumpra minha missão no trabalho uno, através do autoesquecimento, da inofensividade e da correta palavra. Om Shanti. Dando seguimento, vamos fazer rapidamente nossa técnica de alinhamento. Essa técnica foi escrita muitos anos atrás, é uma síntese de como nós devemos preparar nossos corpos. Como vocês sabem, no Oriente as pessoas se sentam no chão, na postura de lótus, mas aqui no Ocidente foi necessário estabelecer essas regras para que a gente consiga manter a coluna ereta e ter condições de receber a transmissão na sua íntegra, compreender todos os aspectos que foram comunicados. Primeira coisa, busque sentar-se confortavelmente, mantendo a coluna ereta, os pés no chão, com as pernas descruzadas. Em segundo lugar, as mãos devem estar repousando no joelho, usando ou não o mudra, mas também descruzadas, ou então nesse mudra. Em terceiro lugar, verifique como estão suas coxas e como está a coluna, que tem que estar ereta. E os músculos não podem estar tensos nem contraídos. Quarto lugar, vagarosamente feche os olhos. Mas pode permitir que fiquem ligeiramente abertos se você está acostumado a meditar assim. Quinto lugar, o maxilar deve estar relaxado, juntamente com os dentes e os lábios juntos, sem pressioná-los. Sexto lugar, a língua deverá repousar sobre o palato, no céu da boca, atrás dos dentes superiores, de forma a reduzir o fluxo da saliva, que pode afetar a sua concentração. O pescoço poderá estar um pouco inclinado para frente, mas evite ficar com a cabeça para trás, porque pode causar desconforto ou tensão muscular. Em oitavo lugar, importante, nós vamos fazer 3 respirações profundas, de forma silenciosa, fazendo uma contagem. Iniciando, expirando, retenha os pulmões cheios, contagem de 4, expira, contagem de 4, e com os pulmões vazios, contagem de 4. Segunda respiração. Terceira respiração. Ok. Com esses 8 passos que vêm da sabedoria dos antigos, especificamente para o Ocidente, ou para os mais velhos, vamos agora perceber como é que está a nossa mente. A mente tem que estar aberta, atenta, focalizada
e serena. Nós vamos trabalhar como observadores do material que será apresentado e na qualidade de ouvintes. Vou repetir as qualidades da Era de Aquário que devem ser desenvolvidas durante todo o decorrer desse curso. Compartilhamento, boa vontade, unidade, igualdade, relações humanas corretas, fraternidade, verdade, transparência e outras. Estamos agora prontos para dar início ao nosso trabalho. Então, esse título é super importante porque influências subjetivas têm a ver com a nossa personalidade ou nossa alma. Nós temos, de alguma forma, estar engajado com esse plano divino, com a proposta maior, através do programa criado por DK, conhecido como os 10 grupos de sementes. E é uma honra estar conduzindo esse trabalho com a UFBA, sob a supervisão de 2 coordenadoras competentes, doutora Diana Sampaio e doutora Teresa Mariotti, e também com um corpo técnico espetacular. Sem eles, a gente não teria condições de fazer esse trabalho. Então, nós vamos dar início na parte 2, salientando que a primeira parte da parte 2, nós vamos usar uma síntese. Nessa síntese, dentro da metodologia moderna, usada pelos professores aqui no Hemisfério Norte também, a gente procura focalizar desde as cores dos slides. Essa cor azul é a cor, ou uma cor próxima do índigo, é uma cor que ativa a nossa alma. E o branco das letras significa a pureza, que temos que estar a todo tempo atentos. Então, esse primeiro slide é o caminho para a consciência internacional. Do lado direito, nós vemos uma consciência planetária ocorrendo com pessoas de várias partes do mundo assessorando. E no segundo lugar, nós temos do lado esquerdo uma deidade, um Buda sentado na postura de lótus, presidindo o planeta e abençoando a todos nós, servidores mundiais. O próximo slide é que nós estamos tentando desenvolver uma nova visão da humanidade. Na realidade, um novo sol desponta e nós estamos aqui na qualidade de aventureiros no topo de uma montanha. No momento, nós estamos especulando, ou seja, averiguando quais são as nossas perspectivas de sobrevivência e também tomando consciência que nós somos seres galácticos. A Terra não é um planeta isolado. A Terra faz parte do sistema solar e o nosso Criador é o Sol, que é uma estrela. Então surge um novo Sol. E esse novo Sol é a nova humanidade. A gente tem essa consciência que nós somos unos. Depois nós vamos falar sobre quais são as características do líder visionário e do estadista. Já fizemos uma citação importante na parte 1, que foi a última transmissão que nós tivemos. E aqui estamos trazendo a imagem do Lincoln, que a ideia que ele trouxe para a América, embora houve a guerra civil, porque a América tinha que dar um salto quântico naquela época e unir a todos. Então, o ideal da humanidade era o objetivo naquele momento histórico. Enquanto isso, as mulheres também buscando atingir os seus direitos e interagir
de forma igualitária com os homens. Então, a unidade é uma palavra-chave desse slide. Nesse momento, no século XXI que nós estamos vivendo, nós todos estamos passando pelo que David Hopper chamou uma crise de percepção. Então, nós estamos olhando para cima, buscando orientação divina dos céus. E também, ao mesmo tempo, tomando consciência que todos nós somos sistemas vivos e somos integrados ou interconectados. Então, nós somos um grupo, uma humanidade. Então, a percepção muda. E para acontecer isso, nós temos essa crise. Perceber que esse eu, na realidade, que a gente tanto prestigia, é apenas uma pequena parte de algo muito maior. E que agora nós temos que partir para trabalhar em cima desse algo maior. Próximo slide. Quero compartilhar que a imagem de um Buda no Oriente e no Ocidente, sentada numa praia meditando, uma mulher. Nós temos que criar uma nova intencionalidade. Isso gera uma tensão espiritual. Primeiro que quando pensamos a nível global, nós pensamos, mas eu sou dessa religião, ou eu já sigo esse culto, ou eu já sigo esse mestre. Queria dizer para vocês que essa tensão espiritual tem que ser dissolvida, porque Buda é conhecido como o Senhor das mentes livres. Esse trabalho não é religioso, é um trabalho de cunho filosófico, abstrato e galáctico, onde nós temos que perceber essa nova humanidade, porque já estamos vivendo um período de transição que traz no seu bojo sérios riscos para a humanidade e todos os reinos do planeta. Estamos também tomando conhecimento que nós temos o poder do pensamento e precisamos aprender como desenvolvê-lo e como usá-lo na telepatia, por exemplo. E também temos que aprender aos poucos como nos familiarizar com a geopolítica, os eventos mundiais. E também tomar conhecimento que as palavras que usamos são poderosas, da mesma forma que o silêncio é poderoso na meditação. Então, vemos aqui o planeta Terra se iluminando. Isso é uma boa perspectiva. Em seguida, relembrando que teremos, daqui a 3 anos, o Conclave de 2025, que é para nós espiritualistas o evento mais importante dos últimos 100 anos. O Conclave de 1925 foi quando D.K. foi incumbido de treinar toda uma geração, ou 2 ou 3 gerações, preparando-as para a era de Aquário. De forma que a gente pudesse pressagiar para a humanidade o que poderá acontecer conosco se a gente se desviar do plano divino e também trazer para a nossa informação quais são os objetivos da hierarquia. E a hierarquia, como vimos na aula passada, são seres humanos muito avançados, encarnados, que nos orientam em todas as partes do planeta. Então a gente se pergunta o que a gente pode pressagiar para a humanidade nesse momento. Bom, nesse momento temos 2 coisas que nos chamam a atenção. O livre-arbítrio da humanidade está em risco. E comentamos sobre isso também na transmissão passada. Mas isso não deve nos desanimar. Devemos não reagir emocionalmente através do medo ou do pânico, e sim estabelecer o controle mental, a esperança, os pensamentos positivos, porque nós temos que dar continuidade ao plano divino. Então, a consecução do plano é o nosso objetivo. A escritora Alice Bailey
ela escreveu esse livro intitulado Problemas da Humanidade. Então, ela viu com bastante antecedência, com a lupa que ela tinha de Dickey, que nós iríamos enfrentar grandes problemas. Nós somos conhecidos como os precursores, porque estamos vivenciando uma era de transição. A era de peixes, que durou mais de 2000 anos, começou com o Avatar, filho do Cristo, Jesus. E agora nós estamos saindo da era de peixes, astrologicamente falando, e estamos entrando na era de Aquário, que já chegou precipitada pela tecnologia. Então, o que nós estamos focalizando aqui é: será que nós podemos desenvolver um governo ideal com níveis de excelência compatíveis? Lembro que também em outras transmissões o mestre Dickey falou para nós que nós não estamos aqui, não é o nosso foco principal trazer soluções para a humanidade. Nós temos que aprender a nos relacionarmos uns com os outros e desenvolvermos a família humana. Então, na realidade, a palavra ideal, que a gente usa muito, os ideais são poderes divinos que nós recebemos através de várias leituras, várias imagens, várias inspirações, e a partir desses ideais nós desenvolvemos as ideias e transformamos em leis, em metodologias, em protocolos educacionais, na área de saúde, em todas as áreas. Então, os observadores políticos têm que observar essas mudanças de comportamento e de visão para poder, efetivamente, participar de um grupo semente com objetividade e excelência. Então, hoje em dia, nós temos praticamente que observar o que está acontecendo com as nações. Porque as nações também têm suas almas, e eles estão trocando informações que são consideradas subjetivas para as almas daquelas nações. Então, é um quebra-cabeça, e já temos aí a solução para esse quebra-cabeça. As nações, quando se aprendem a se relacionar diplomaticamente e chegar a soluções diplomáticas, eles evitam as guerras. Então, esse aperto de mão é um aperto de mão entre irmãos de uma mesma família. Por que tanto conflito? Porque desde o século passado, com o advento da Revolução Industrial, nós iniciamos uma fase da nossa história chamada internacionalismo. Entramos num processo de globalização que não eliminou necessariamente as fronteiras políticas nem suas formas de atuar a nível de política, mas conseguiu unificar a humanidade através do comércio, das relações exteriores, e nós ficamos cada vez mais sentindo que o planeta ficava pequeno. Então, o que está acontecendo hoje na Austrália, ou no hemisfério norte, ou um iceberg que se desloca lá no Ártico, tudo isso nos afeta. Então, isso trouxe uma sobrecarga, esse internacionalismo e essa globalização, além da necessidade constante de nos atualizarmos com as novas ferramentas. Mas temos algo de muito bom. Os jovens, eles nasceram a partir do ano 2000, né? São chamados os milênios, os jovens dos milênios. Eles nasceram com um poder que nós não tivemos em eras passadas. É um poder que ainda está aos poucos se manifestando, talvez de uma forma telepática ou intuitivamente, ou com muito humor. Eles irão transmitir mensagens do futuro. Eles são seres alegres, otimistas, e são eles que vão desenhar o futuro. Então, cabe a nós protegê-los, estimulá-los, mas, sobretudo, inspirá-los com nossos exemplos. Eu diria que no início desse projeto, desse programa, que foi desenvolvido em 1930 pelo mestre tibetano, o foco do planeta era a paz, porque estávamos assim no período de guerras. A Primeira Guerra tinha acabado e a Segunda Guerra estava começando. Então, todos os grupos se concentraram
que métodos, o que nós podemos fazer para trazer paz para o mundo. Mas precisou uma intervenção da América, a guerra precisou ser ganha, o nazismo precisou acabar suas atividades genocidas e as nações se fortificaram e começaram a desenvolver novas formas de democracia ou de socialismo ou também revisar suas formas autocráticas. Mas a paz vem do coração e tem aí o símbolo do diálogo, aqui do lado esquerdo, da união dos povos no centro e da pomba da paz, que essa pomba existe na Bíblia, que trouxe esperança para Noé e a família dele quando aconteceu o grande dilúvio. E aí, finalmente, de forma muito sucinta, esses organizadores políticos do Grupo 5, eles conseguiram realizar muitas coisas, como a Carta dos Direitos Humanos, a nova Constituição para a Noosfera, que é o campo mental do planeta, a Organização das Nações Unidas, as ONGs se multiplicaram pelo mundo afora e conseguimos dar as mãos ao redor do planeta, que aparece aí nas cores de branco e vermelha. Isso é um simbolismo simbólico, inclusive tântrico. O branco significa a pureza da intenção do Criador e o vermelho simboliza a vitalidade da mulher, do sangue, que nos mantém vivos, e a mulher com sua capacidade de gestar novas crianças. Então, é um novo planeta com essa mentalidade. Então, essa dança do branco e do vermelho tem que continuar para que a gente continue como seres humanos e como espécie humana. Vamos agora, então, dar início à nossa transmissão oral da parte 2. O primeiro slide que nós vamos observar e questionar mais profundamente é o que faz uma pessoa se tornar um líder. Parece que algumas pessoas apenas se tornam líderes, mas liderança é um potencial que pode ser desenvolvido. Segundo a Google, a definição de um líder diz o seguinte: o líder é uma pessoa que lidera, governa ou inspira os outros. Fecha as aspas. Um líder, entretanto, pode ser um chefe de uma família, um gerente de uma corporação, um líder na indústria, ou um líder de uma nação que pode compreender uma situação ou projeto e transformá-lo da maneira que ele ou que ela quer. Através dessa posição, a pessoa é geralmente vista como responsável e uma a quem os outros seguem. Isso caracteriza a grande maioria dos líderes políticos em todo o mundo. Notamos que essas descrições, na realidade, não têm nada a ver com ética, com moralidade, com a visão que esse indivíduo, que é o nosso líder, ou um dos nossos líderes, pode ter ou pode não ter. Um ditador implacável também é um líder, mas falta a moralidade ou ética. Nós iremos, na etapa mais avançada, discutir o conceito do discípulo mundial. No momento, nós estamos aprendendo assim, os primórdios do que a gente chama esoterismo, o estudo das ciências ocultas que estão sendo reveladas para a humanidade já há 100 anos,
começando no século XIX, pela grande autora e visionária Helena Blavatsky, que é quem inaugura, trazendo para nós o livro A Doutrina Secreta, a partir de uma transmissão de um mestre ascensionado. Então, vamos agora para o slide próximo, que vai fazer uma discussão sobre qual a diferença entre uma pessoa que é um estadista ou um líder visionário. Nós temos aqui várias imagens de seres que foram líderes e outros visionários. Mas nós não vamos julgá-los individualmente, apenas sabemos que eles entraram para a história. Podemos começar, então, dando sequência. Aí chama a atenção dessa jovem moça, Makala, que é uma novidade, a participação dos jovens. Os jovens entram nesse time. Então, de um ponto de vista esotérico, um estadista verdadeiro provavelmente seria um discípulo de alto funcionamento ou um iniciado de algum grau e seria capaz de ver simultaneamente o quadro geral do planeta, ter uma visão do plano divino e também identificar a situação do seu país, onde ele está encaixado e onde ele desenvolve sua missão. Ele também usaria a vontade, ou a energia do primeiro raio, que nós conversamos na primeira parte, para provocar grandes mudanças na sociedade. E essas mudanças, concomitantemente, irão afetar toda a civilização. Então, aquelas pessoas que foram fotografadas antes, todos fizeram isso, conseguiram realizar esses objetivos. Então, vamos examinar agora o que é um visionário. Um visionário tem visões maravilhosas, mas ele não é um salvador. Ele tem condições, entretanto, de apontar as pessoas na direção certa, principalmente se ele for já um discípulo ou iniciado. Ele pode também se manifestar como estadista. Ele é um líder e pode se manifestar como um estadista. Porque todo estadista deveria ser antes um visionário. Ter interesse em fazer parte do time que rege os destinos de uma nação, de um povo, de uma comunidade, que pode ser uma pequena comunidade no interior de algum lugar, ou de uma tribo no Amazonas. Quando o estadista chega a esse nível de consciência, e quando ele tem esse calibre espiritual, essa herança espiritual já fazendo parte dele, do DNA espiritual dele, ele, sem dúvida nenhuma, tem consciência que a alma existe e que existe uma consciência superior que nós chamamos Deus. Ele faria parte de um grupo, então, consciente, expressaria através dos seus atos o espírito da sua alma a nível nacional ou comunitário, não importa. Também teria plena consciência dos seus próprios valores centrais, fundamentais da sua personalidade e saberia que seu modelo de liderança está baseado em uma fundação ética e firme. Ele não fica pulando de um lado para o outro, buscando ver qual o que vai lhe trazer mais vantagens. Ele não participa mais desse jogo. Tem um livro famoso que eu já mencionei antes, O Jogo Acabou. Nós não podemos mais jogar. Nós temos que ser objetivos, conscientes e responsáveis. E a única saída do planeta
que essa é uma solução dada pelos russos, que são cientistas espiritualizados, a partir do trabalho de Vladimir Vernadsky. É a única solução para a humanidade, é a espiritualidade, essa conexão com o divino. Então, quando ele combina as suas habilidades pessoais com sua experiência acumulada nos cargos que ele ocupou durante a vida, ele ressalta a ideia da necessidade que é realmente necessário a gente ir além do partidarismo ou além do separatismo, das limitações do nacionalismo. E precisamos, então, representar o ideal superior dos mestres de luz. Esse é um conceito muito relacionado e dedicado ao bem-estar comum de todos os cidadãos do planeta. Mas é um conceito que ainda reside no futuro para estar completamente, vamos dizer, ancorado. O estadista atuará como facilitador para viabilizar uma visão imediata em estágios práticos, para ou visando uma recuperação a longo prazo. E então, no momento que ele age no aqui e agora e tem essa visão a longo prazo, essa visão naturalmente irá se desenrolar em etapas, porque a população irá dar apoio e aí todos estarão unidos, a alma da nação estará ativa e contribuindo. Então, as energias do sétimo raio entram no circuito, que são os vários festivais, são as reuniões de lua cheia. Isso por quê? Porque o sétimo raio tem o planeta de Urano, que eu expliquei na aula passada, e Urano tem a ver com ordem e cerimonial. Se nós não tivermos ordem, nós não vamos obedecer às leis, nós vamos seguir o nosso livre-arbítrio e vamos criar uma bagunça generalizada, que é mais ou menos o que está acontecendo na civilização do 21º século. Então, esse programa Grupos de Sementes afeta a política, finanças, cultura, educação, ciência e religião, conduzindo-os para realizações cada vez mais elevadas. Publicamente, ele será capaz, estou falando dos políticos, né? Dos criadores políticos, ele será capaz de contribuir e comunicar ideias necessárias para que seja criada uma nova história. Ele precisa ter uma visão de como estamos conectados com o cosmos, uma visão galáctica, e também precisam estar interrelacionados uns com os outros, trabalhando como juntos. Juntos somos fortes. Esse é o slogan do Sebrae, né? Que eu aprendi do Sebrae. Nós não somos seres separados. E já dizia o poeta, nenhum homem é uma ilha. Nós vivemos em comunidades, em famílias, temos grupos étnicos, nós somos ligados, temos raças, nós somos ligadas, mas estamos unidos sem preconceitos e estamos também interagindo de forma mais consciente com o meio ambiente. Então, ele alcança a capacidade de reunir as pessoas em busca de uma causa e cria um grupo coerente de conhecimento, porque o conhecimento dele será ampliado, e acrescenta o que os mestres vão trazer aos poucos, que nós chamamos de sabedoria dos antigos. Ele será capaz de trabalhar com o grupo Sementes 1, que são os comunicadores telepáticos, que ajudam a forjar uma nova visão para frente. Será capaz de trabalhar com o grupo de Sementes 9, que são os servidores na área de finanças e de economia, e principalmente com o grupo 2, que são os observadores treinados. Quer dizer, isso não são especializações profissionais,
são especializações vivenciais. Então, essa união e interação entre os próprios membros dos vários grupos é extremamente salutar e recomendável. Então, os observadores treinados estão bastante ativos. São os jornalistas da atualidade, os comentaristas de geopolítica, os escritores que estão no topo das listas dos best-sellers, falando sobre, ou especulando sobre o futuro da humanidade e os riscos que ela corre. Então, tudo isso está contribuindo para a elaboração de uma nova visão. E essa visão vai se expandir para todas as nações e para a civilização como um todo. Assim, o estadista, com seu conhecimento do governo e seu funcionamento, ele se tornará um visionário, ele será estimulado, inspirado pelas forças do bem e poderá fazer com que esses objetivos das forças da luz funcionem a partir de legislações corretas e pode também alocar fundos para fazer com que sua nova visão se torne realidade. Vamos agora passar para o próximo slide, que também é muito interessante, que comentamos também na aula passada, que precisamos desenvolver a boa vontade. Para tudo isso que pensamos fazer, nós temos que desenvolver a boa vontade. Temos que produzir a boa vontade. E o que é boa vontade? Está óbvio aí no título. É a vontade de fazer o bem. Pode tirar. Para os esoteristas, as pessoas que estão na espiritualidade trabalhando com a alma, e para as pessoas que trabalham no grupo de organizadores políticos, qualquer discussão sobre a vontade deve ser conduzida em prol do desenvolvimento da vontade para o bem. Então, a vontade não é simplesmente vontade de fazer uma coisa. Ela se expande, ela tem uma direção agora. É vontade de fazer o bem, vontade de unificar as pessoas, vontade de implementar a paz. Então, os grupos vão cada um decidir como trabalhar essa vontade, uma vontade de colocar algo em ação e materializar essa vontade, saindo desse campo que inicialmente é especulativo e apenas reflete as possibilidades. Agora, como é que começa isso? Essa boa vontade tem um nome especial, que é chamada boa vontade divina, essa vontade de fazer o bem. Né? Mas ela não se inicia assim. Ela primeiro se inicia dentro de nós mesmos. Quando a gente faz uma reflexão ou uma meditação, e isso não constitui uma autoindulgência, mas é você desenvolver dentro de si mesmo uma atitude positiva através de seus pensamentos e ações. Então, esse binômio tem que andar junto de agora em diante. Pensamento e ação. Não é pensar um dia e no segundo dia você está indo ver um jogo de futebol, esquece o que pensou no dia atrás e põe tudo para o beleléu. Com uma atitude positiva com relação a si mesmo, eu posso, eu quero e eu vou, você pode contaminar os outros com essas mesmas atitudes. Na realidade, nós estamos falando de uma intenção que surge no indivíduo desperto de praticar o bem através de todas as suas ações. Então, ele atua como um incentivo para estabelecer relações corretas, humanas, entre indivíduos e entre grupos. Essa vontade, que a partir de agora nós vamos chamar de vontade do bem, ou em inglês, will do good,
é o termo que a gente utiliza para definir as ações altruístas e compassivas. Então, inicialmente, como eu falei, nós temos que ser altruístas e compassivos conosco, verificar nossos limites e não seguir o caminho do Marte, não é? Temos que trabalhar com a mente lúcida, livre e atenta e alerta, conforme alcançamos no nosso alinhamento. Temos que estar conscientes, agirmos de forma consciente. A vontade do bem pode chegar a um ponto que se torna uma compulsão. Todo dia você acha que tem que fazer alguma coisa altruísta. E também, às vezes, se esquece de colocar nos seus atos a energia do amor, que tem que estar presente na vontade do bem. Então, na realidade, a energia do amor, ela está inata na personalidade. Mas ela tem que ser desenvolvida na medida que você vai ativando os seus chakras e você ativa o chakra cardíaco. Então, sua vontade pessoal, você começa a deixar um pouco para trás, deixa que a personalidade resolva os assuntos de ordem pessoal e você começa a pensar mais numa atitude iluminada para com seus parceiros, do seu grupo de trabalho, seus familiares. Você se preocupa com todos eles, porque nós somos uma única família. Então, não é mais a vontade pessoal que dirige seus atos, é a vontade de fazer o bem, a vontade iluminada. Então, essa vontade de fazer o bem é praticada por pessoas e serviços que já estão, de uma forma ou de outra, engajados em atividades relacionadas com o serviço. Então, vou dar aí alguns segundos para você meditar. Você já está engajado com o serviço? Você já está engajado com a vontade divina? Não é simplesmente fazer a vontade de Deus por obediência, mas sim fazer a vontade de Deus porque você despertou, você ativou a sua alma, percebeu a sua divindade e escolheu de forma livre e consciente trabalhar para o bem. Isso faz toda a diferença. Então, você tem que meditar esse mês como está seu raio 1, sua vontade. E o raio 7 seria a sua prática de meditação ou orientação diária. Se não faz o Pai Nosso, Ave Maria, uma vez por dia, voltar a fazer. Ou então recitar a grande vocação de manhã ou de noite, ou ambas as partes. Agradecer os alimentos na hora de comer. Quer dizer, todas são práticas espirituais que voltam para o nosso dia a dia comum. A gente tem que ver com clareza que a vontade para fazer o bem é, na realidade, parte do nosso despertar. E também é uma forma da vontade superior se expressar através de nossas almas. Então, aqui a vontade pessoal, ela se torna inofensiva, porque você já está praticando e compreende a função da vontade pessoal. É importante que você queira alcançar seus objetivos. Se você é estudante, você quer passar de ano. Se você trabalha, você quer ver o resultado do seu trabalho. Se você tem filhos, você quer se dedicar aos seus filhos para que se tornem seres humanos produtivos e abençoados como eles são realmente. Então, a personalidade deixa de ser um problema na sua vida. E você começa a atuar naturalmente com a vontade de fazer o bem. Tem uma outra característica essa vontade. Quando você se alinha com a vontade do bem, eu sou do bem, você se torna capaz de se identificar com um propósito maior, que é o propósito divino.
E qual é o propósito maior? Está óbvio. Manter a vida na Terra, manter a paz, manter a união entre os povos. Deus não criou isso aqui para se tornar um palco de guerras e para a gente destruir uns aos outros, em benefício próprio. Então, essa atitude é cultivada porque nós já atingimos a capacidade de pensar como um todo, de uma forma planetária. Isso já foi embutido na nossa mente durante as meditações. Depois, você já está usando a percepção intuitiva do que você faz. Cada vez mais a intuição validando feedbacks. Mas o que dá muita força nesse processo é o amor. O amor vem naturalmente, porque nós somos seres de amor. Principalmente o Brasil, um país super amoroso, e tem um chakra cardíaco abençoado pelo Senhor Cristo, que está de braços abertos, abençoando todo o planeta. Então, nós recebemos diariamente, mesmo que não estejamos morando no Rio de Janeiro, nós temos em nossa cabeça essa impressão do Cristo, que a todos abençoa sem exceção. Então, precisamos de forma inteligente e consciente pensar qual é o meu próximo passo, ou qual é o próximo passo que a humanidade deve dar. Parece uma tarefa muito difícil a gente trabalhar com essa charada, mas não é charada não, é um jogo estratégico. E é um jogo estratégico do próprio Criador, que, segundo aquele ditado, nos dá o cobertor conforme o frio. Se ele nos deu uma certa missão, ou se nós atendemos um determinado chamado, olha, não perca essa oportunidade. Você está pronto, você está pronta para fazer algo que você possa se orgulhar no futuro e dizer, que bom, eu posso morrer em paz porque ajudei a criar um mundo novo. Então, esse crescimento da boa vontade é observado pelo próprio praticante, subjetivamente realizado. Ele se realiza, autorrealização, que foi um dos objetivos de Yogananda. Ele busca essa autorrealização. E ele também tem capacidade de ver que ele está crescendo e fazer seus próprios reconhecimentos de como espiritualmente ele se expandiu. Eventualmente, esse indivíduo encontrará um grupo especial onde ele vai ser subjetivamente atingir a autorrealização ou perceber que esse grupo tem objetivos semelhantes aos seus. Nós estamos unidos por essa identificação, estamos preocupados todos com o futuro da humanidade, é ou não é? Aí, a tendência é a gente se associar a esse grupo, ficar familiarizado com seus métodos de trabalho, com os planos que já idealizaram para solucionar e arregaçar as mangas e executar as ações que o grupo definiu. Vamos tentar isso. Aí você cola junto. Você não cria já uma opção. Se o grupo já chegou a uma certa definição, vamos tentar fazer isso. E não deixar que o ego entre e diga, eu acho melhor isso, eu acho melhor aquilo. O ego fica caladinho, pianinho aqui quieto. Se precisar amarrar ele numa corda, você amarra. Deixa somente sua alma funcionar em conjunto com o seu grupo. Bom, então, vamos agora fazer um comentário apenas sobre o próximo slide, que são as regras do caminho. As regras do caminho, nós estamos vendo aí um Buda meditando. Aí, no caso, o Buda está com esse mudra no coração, indicando para nós que é o coração quem manda. Por que o coração quem manda? É nesse chakra onde o mestre se assenta quando ele faz o primeiro contato conosco a nível de aspirante.
Depois aí ele vai ativar o coração, depois ativa o chakra laríngeo, ativa o ajna e ativa o coronário. E nós temos no fundo várias cores, que são as cores do arco-íris, que a vida vai ficar muito mais significativa quando aprendermos. Como estamos aprendendo agora, o grupo 1 tem a vontade, o forte, tanto da personalidade como da alma. O raio 1 tem pessoas que têm a alma fortemente influenciada pelo raio 1, como pode ser o raio 7, como os virginianos, né, que são super organizados, gostam tudo direitinho, planejadores, etc. Então, cada raio tem suas características. O raio 5 é o dos cientistas, dos médicos, não é? Conhecimento concreto. Então, aos poucos, você vai encontrando o seu devido lugar. Essas regras do caminho foram anexadas na newsletter como um handout. E, obviamente, é um handout que precisa ficar numa caixinha bem guardadinha ou numa pastinha bem guardada para que você sempre recorra a essas regras do caminho. São enigmáticas, atravessaram milênios e chegam até nós. São 6 regras do caminho. Eu não vou lê-las agora, por questão de tempo. Mas são regras que foram escritas para os peregrinos. Então, o próximo passo agora, vamos ser mais objetivos, vamos ver quais são as tarefas. No dia a dia, quais são as tarefas dos organizadores políticos? Dickey afirma que, obviamente, os organizadores políticos têm tarefas a realizar. Algumas são essenciais. Uma tarefa central é desenvolver a importância da educação. Sem educação, que nos leva a compreender os eventos, sejam escritos, ouvidos, a gente não desenvolve discernimento, a gente não desenvolve o cérebro direito, que é a intuição, que é o abstracionismo. Nós ficamos como seres incompletos, ou seja, papagaios que repetem aquilo que ouviu, ou então, no Oriente, eles usam a figura do macaco, que fica pulando de galho em galho, galho em galho, mas não está nem aí para nada do que está acontecendo. Então, Dickey diz que a educação é uma prioridade que nós precisamos. Depois nós precisamos compreender as leis divinas. Finalmente, precisamos compreender a nível internacional o que está acontecendo, quais os movimentos. O tabuleiro está sendo mexido. 3 países disputam ser o número 1 do planeta. E quando isso acontecer, nós poderemos ser subjugados ou não. Depende se a democracia ou a autocracia vai chegar ao topo dessa montanha chamada Terra. O mestre tibetano afirma sobre esse assunto. O grupo de organizadores políticos se preocupará com os fatores políticos de cada nação e trabalhar com os problemas da civilização e com as relações existentes entre as nações, trazendo a compreensão internacional para o homem cotidiano como seu principal objetivo. Então, nós vemos, às vezes, presidentes viajando de um país para o outro para passar 2 dias conversando, praticamente nada, não existe uma agenda oficial. Nós vemos, às vezes, estadistas gastando milhões em férias, quando existem outros milhões que estão no estado da miséria ou da fome. Eu não preciso entrar em mais detalhes. Vocês sabem exatamente a situação do nosso país, mas nós não precisamos ficar focalizados só no país, não. Porque existem aqueles que se relacionam com o Brasil, que têm interesse no nosso agronegócio, têm interesse no Amazonas, têm interesse nos nossos minérios e nos recursos naturais. Quem não quer vir passar umas férias no Rio de Janeiro,
nas cidades do Nordeste, nas praias, para esquecer da frieza das turbulências lá do hemisfério norte. Então, para um cidadão que está ainda a nível médio atingir essa consciência internacional, eles devem ser o quê? Educados para que ele possa entender a importância de se trabalhar com várias culturas. Não é estudando história. Hoje em dia é estudar geopolítica. Porque a história muda a cada dia. De fato, nós não temos mais tempo de escrever a história. Quando a história é escrita, pode levar 3, 4, 5 meses depois. Muito do que aconteceu de importante já foi deletado na área de tecnologia. Às vezes tem que deletar seu computador até mesmo porque não tem mais espaço. Bom, então, deu para entender por que a educação é tão importante, não é? Da mesma forma que você tem que compreender as várias culturas, procurar identificar quais são as características desse grupo étnico que mora nessa cultura. E essa nação é estruturada como? Politicamente, como que ela, e qual a relação que ela tem com a nossa nação? Como é que eu posso estabelecer um diálogo construtivo, um diálogo do meio, e o Brasil consegue fazer isso muito bem. Sempre evitou as guerras, sempre teve uma atitude assim mais de apoiar os seres humanos em prol da paz. O Brasil é um país de paz, pacífico. Toda a história nossa é de paz. Só entramos em algumas guerras que, na realidade, não são nada em comparação com as grandes guerras que outros países experienciaram. Mais uma vez, de quem faz um comentário sobre a importância da educação. Olá, os educadores, atenção. Ele diz o seguinte: a importância da educação não é apenas para os educadores tomarem conhecimento. A importância da educação também tem a ver com o direito e com o governo. Essas coisas estão com os juristas, com os poderes legislativo, o judiciário e o executivo, o direito. Tem que andar lado a lado com os educadores. Mas onde é que estão os educadores? Cadê a lupa? Cadê a lupa? Será que já alcançamos esse nível de valor, de reconhecimento pela sociedade? De certa forma, sim. Os pais estão atentos a isso, estão fazendo verdadeiros sacrifícios para colocar seus filhos em escolas boas. Então, os processos têm que estar, educação com direito e governo, não somente interligados, têm que estar aliados um ao outro. E não ficar cada um fica na liderança. Olha que desafio, viu? Então, esse é um sistema que, quando isso acontece, esse alinhamento, os melhores ideais são passados para a humanidade através de quem? Não é do jornalista nem da mídia, não. É através do novo grupo de servidores mundiais, que atuará como uma câmara de compensação ou um órgão de ligação entre os educadores da época, aqueles cuja tarefa que é fazer cumprir a lei, e também com os estadistas, que são escolhidos pelas massas supostamente educadas ou com discernimento para formular as leis pelas quais eles, inclusive, devem ser governados. Então, isso é um parágrafo complexo, mas um dia nós vamos chegar lá. Estamos aqui, na realidade, tratando dos organizadores políticos, mas o tibetano, no seu livro sobre o destino de nações, ele aqui está fazendo, na realidade, uma redeclaração em prol da importância da educação.
porque é óbvio, evidente, que as massas de homens estão pouco evoluídas. Então, a tarefa deste grupo de trabalhadores deve ser necessariamente dependente do sucesso do trabalho dos educadores do mundo, que é o grupo 4. Ok? E nós temos grandes expoentes participando do grupo 4. Eu mesmo estou lá no grupo 4, que eu quero aprender muita coisa lá com os nossos dirigentes da UFBA e com os jovens que vão definir como vai ser a educação, né? Os jovens vão ter suas próprias formas de educar o planeta. Vamos, eu estou a fim de aprender, eu sou uma estudante eterna. O que vai acontecer, então, com esse enfoque na educação? A educação elevará o padrão de conscientização do público, em geral, a um estado mais elevado de compreensão e consciência política. Isso vai estimular o plano mental inferior, a conscientização e compreensão das massas em geral, do público em geral, todos os povos. No livro já Psicologia Esotérica, mestre tibetano diz: notícia boa, viu, gente? Atenção! A humanidade está finalmente tornando-se mentalmente centrada. E, portanto, temos no mundo, neste momento, muitas e variadas tentativas de endireitar os assuntos ao longo dos negócios, dos comércios, né? Ao longo das tratativas nacionais, a nível econômico, social, outras linhas de cooperação, esportes, várias coisas, cultura. Várias tentativas estão sendo feitas para unificar a humanidade, não é? Intercâmbios entre países, etc. Ainda não foi realizado 100%, mas esse é o objetivo e já está acontecendo. Então, parabéns para nós, humanidade, com toda a humildade. Porque nós estamos inaugurando a nova era. Ó, nós, juntos, somos os precursores da nova era. Estamos inaugurando a nova era. Isso vai fazer parte do nosso currículo? Não. Mas na hora da morte vai ser de uma importância definitiva, porque mudará o nosso karma. Segundo o budismo, é esse karma que vai, vamos dizer, definir se reencarnamos de novo, vamos começar tudo do zero, ou se vamos sair do sistema polar, do sistema solar para outros sistemas mais avançados. Então, de quem diz o seguinte: o que existe hoje ainda é uma ignorância quase universal com relação às leis do pensamento. Nós não sabemos realmente como que nossos pensamentos operam. Nós não aprendemos isso nas escolas. Talvez os estudantes de psicologia tenham alguma ideia sobre isso. E aí, como os nossos pensamentos estão à deriva, os nossos sentimentos e as emoções estão também no oba-oba. Nós estamos no grupo da pipoca, tá certo? Ou seja, ao sabor dos ventos, porque o nível de ignorância com relação a todos esses problemas graves ainda é muito alto. Então, nós precisamos ter os pensamentos e os sentidos interpretados corretamente pela mente e não aplicados de uma forma geral e inapropriada. Daí também a importância da necessidade hoje aprender como funciona o som, os sons e como interferem eletricamente ou magneticamente nas nossas mentes. Versus quando nós recebemos as impressões divinas e construímos nossos pensamentos de acordo
com as formas enviadas pela mente divina. De que está sugerindo que a educação não nos informa adequadamente sobre a importância do governo e as necessidades do estadismo. Assim, atraímos para nós mesmos ditadores e demagogos que usurpam nossos direitos e apelam aos nossos mais baixos desejos e instintos. Percebemos que a maioria dos líderes do governo, no mundo inteiro, são pessoas nos seus 30 anos ou mais velhos. Por que isso acontece? Muitos educadores sabem que o cérebro e a mente de um jovem não se desenvolvem completamente até mais ou menos quando eles chegam aos 20 anos. Isso é, além do fato que temos que concordar que os jovens ainda não adquiriram experiência suficiente para ser útil ou tomar decisões sábias. Mas o futuro lhes pertence. Essa não é uma frase minha, é de Khalil Gibran. O mundo pertence aos jovens. Podemos também olhar para trás, para esta afirmação, considerando a espiritualidade, do ponto de vista esotérico, onde a gente não assume que uma criança nasceu, né, com a teoria da tábula rasa, o seu HD totalmente vazio. Não, ele já veio de outras encarnações, já tem muitas almas avançadas, como eu falei antes, que nasceram no início do século XX, chamado os milênios. Então ele já sabe o que eles vão fazer no futuro. Bom, essas pessoas não somente sabem muitas coisas novas que nós não sabemos, os mais velhos, mas eles têm condições de adquirir novos condicionamentos e receber mais facilmente a infusão da alma, que não é simplesmente através da espiritualidade. É uma nova espiritualidade que é baseada na boa vontade, cooperação entre os povos, todos esses valores aquarianos. Mudou tudo, gente. Não precisa jogar fora seu texto, nem seu mala, tá? Diga-se de passagem. Pode continuar recitando tudo de bom. Ok. Agora, como é que nós trabalhamos com essa crise? Vamos ver aí no próximo slide. Essa imagem é muito significativa. Vemos aí um executivo, mas a pasta dele está na mão direita ou esquerda? A mão esquerda. A mão esquerda é considerada a mão egoísta e a mão direita é a mão que tem propósitos, que é a mão considerada do bem. Estou falando a nível de simbolismo, tá? Ele está trilhando com essa mala cheia de ideias. Nós vamos considerar o que está nessa mala ideias contaminadas, não necessariamente geridas por ele, mas absorvidas por eles. E de um lado e de outro, crise de um lado. Então a gente olha, tem crise aqui, tem crise ali. Mas o que existe de bom nessa imagem? Qual é o caminho que ele está trabalhando? Ele está seguindo em frente um caminho verde. E o verde é o caminho da esperança. Então, vamos ver o que dica ele diz para a gente trabalhar com as crises. David Hopper começa essa parte com a seguinte sentença. Alguém disse uma vez, se você não tem uma crise em sua vida, encontre uma. A minha crise é a tecnologia, mas eu tenho aqui uma excelente assistente que dissolve rapidamente as crises. Eu fico tensa, ela traz a luz e fica tudo resolvido. E eu sou capaz de continuar de forma tranquila essa transmissão. Então, em face dessa frase, que é provocativa, busca uma crise, parece muito bizarro quando a gente ouve isso a primeira vez.
e até contraintuitivo, já que normalmente queremos encontrar paz em nossas vidas, nós não buscamos crises. Grande parte do trabalho dos organizadores políticos tem a ver com a gestão de crises. É por isso que eles estão nesse caminho, né? Com essa mala do lado esquerdo. E eles tentam, pelo menos para começar, mitigar, neutralizar, são o tal dos contatos diplomáticos, o uso da diplomacia, a mediação, aquele ensinamento de Buda, é melhor estar com a mente feliz do que estar certo. Você, às vezes, abre mão do seu ponto de vista a fim de compor um consenso qualquer, etc. E aí, Dickey fala no livro Raios e Iniciações. A crise apressa certas realizações. As palavras de Dickey são todas preciosas. Não se esqueça que a humanidade cresce através da apresentação ou da revelação de momentos de crise. Esses momentos de crise são baseados no karma passado, condicionados pelo ponto de evolução já alcançado. Então, nós alcançamos um certo nível de evolução, fazemos dele uma zona de conforto, mas como tudo é impermanente e a evolução não para, rapidamente eles se tornam obsoletos e estagnados. Portanto, precisamos dar continuidade a mudanças nos três mundos, conforme os raios da sua composição psíquica. E aí, quando esse atrelamento acontece, nós somos levados ao ponto de nos tornarmos precipitadores. E a gente se torna, então, membro ativo de algum grupo. Mas não é por desespero, nem por medo de morrer. Olha o que diz a frase de Dickey. Essa precipitação vem através de uma decisão unida e decidida durante um conclave dos mestres. Ou seja, todos os membros do novo grupo de servidores mundiais foram escolhendo quem iria nascer nesse século, entre esse período de transição, para ser um precursor. É uma ideia muito bonita, não é? Sobre esse ponto, continua David Hopper, gostaria de fazer uma comparação entre o aspirante discípulo individual, que ele acha que só ele está sofrendo várias crises, mas esotericamente, a nível de alma, ele não está sofrendo crise nenhuma, porque a alma é perfeita, ela é divina. Então, o discípulo começa a entender que essas crises são importantes para ele expandir sua consciência e ter acesso a certas revelações, uma vez que sua consciência esteja expandida. Então, continuando com essa discussão, Dickey diz: eu vou definir crise como um ponto ou situação decisiva na consciência, onde o conflito atinge a sua tensão mais elevada. Por exemplo, a crise da Covid chegou a um ponto que tinha que eclodir. Ela estava no forno cozinhando, ó. A temperatura subiu. Enquanto a temperatura subiu, o que aconteceu com o nosso sistema imunológico? Comendo tudo quanto é porcaria, bebendo, se drogando, de uma forma sem se preocupar com nada, achando que você é um super-homem. Tá? Então, no momento que você identifica qual a parte da sua mente que está passando por um determinado conflito, que pode ser ficou desempregado, perdeu um ente querido,
um barraco desmoronou, obviamente é difícil para eles fazerem essas conclusões, né? Mas para o participante dos grupos sementes, ele vai ter uma consciência mais elevada a partir das revelações que ele recebe da conscientização expandida. Então, a crise, na realidade, para o ser humano normal, ela acontece a cada momento, a cada dia. Todos nós somos expostos a crises. Falta de água, falta de luz, tráfego, isso, aquilo, doença, gripes. Pode acontecer a nível físico, a nível mental, a nível emocional. Então, crises fazem parte das ondas da vida. Seria ótimo se não existisse, né? Todos nós sabemos como é que elas acontecem. Às vezes elas vêm de repente. Você dorme bem e acorda indisposto, por exemplo. Felizmente, nós não estamos continuamente nessas situações. E falta muito ainda a ser realizado em nossa vida. Então é o momento de se perguntar: você tem coragem de enfrentar desafios que sobem e descem o tempo todo, durante sua rotina normal? Ou você desaba no momento que a crise aparece? Muitas pessoas deletam suas dores, colocam a sujeira das dores, eu bebi demais ontem à noite, embaixo do tapete. Diz para o chefe que surgiu um imprevisto, não vai trabalhar, continua mentindo, uma atitude que não é espiritualmente recomendada. Outros tentam acelerar, passar pela crise o mais rápido possível. Não, já está tudo bem lá na Rússia, com a Ucrânia, já estão se entendendo, os casamentos já estão acontecendo, já estão novas crianças nascendo. Então você vai inventando suas abobrinhas, como chamamos, de forma a buscar viver sem dor e sem sofrimento. Mas como falamos anteriormente, e já sabemos, toda crise deve ser enfrentada e devem haver meios para se mover através dele. Então, vamos agora para o slide 16, fazer alguns comentários conclusivos. Nós estamos vendo aí que são os trabalhadores a serviço que implementam um plano e que estabelecem as relações humanas corretas. Estamos trabalhando especificamente o grupo de semente 5. Eles têm condições de dar um impulso à sua própria evolução, como a evolução de uma comunidade, de uma nação, de um grupo, de uma universidade, de um país, um planeta. Existem, entretanto, alguns impedimentos, alguns obstáculos, como, por exemplo, a nível de governo, você tem lobistas. Então, o organizador político, quando ele está trabalhando na esfera da política, a coisa não é muito fácil. Mas o discípulo individual que está atuando no grupo semente, ele também entra em crise, obviamente. Aí ele sabe que essa crise vai passar. Ele está experimentando uma crise decorrente de vários pensamentos conflitantes ou energias que foram colocadas em uma panela, em um container. O fogo foi aceso para gerar uma certa tensão e cujo objetivo é misturar aquilo tudo e, no fim, sair um produto final que seria a solução para a crise. Então, quando ele conseguir fazer isso, voluntariamente se disponibilizar para lidar com a crise e reciclá-la com amor, aceitando que ela aconteça em sua consciência, o processo está sendo bem encaminhado.
E um dia ele vai conseguir fazer isso cada vez mais com sucesso. Porque, na medida que ele evolui espiritualmente, ele passa a ser assessorado pelos seres espirituais e acessado pela totalidade, que chega junto, porque ele faz parte da totalidade, ele não é uma parte isolada, ele conforta. Temos questões, por exemplo, como o voto, que é um direito de todos, e esse problema da eleição vai ser fake, não vai ser fake. Temos problemas como os climáticos, sabemos que são crises planetárias, são parte do... Também temos que interagir, mas sabendo que a nossa voz não será tão influente, mas telepaticamente a gente atua. Então vamos agora para o próximo slide, que é conclusivo. Fala da importância desses organizadores políticos. Inicialmente, David Hopper diz, nesse slide, que os organizadores políticos trata-se de um grupo muito social em seu núcleo e tem facilidade em trabalhar com grupos de sementes, não é? Nós estamos vendo aí os grupos políticos fazendo alianças, federações, etc., compondo chapas, né? Estamos vendo isso. No plano físico, entretanto, quando estamos trabalhando a nível de grupos de semente, eles estão focalizando as crises mundiais e as locais e estão influenciando a humanidade, sim, através dos seus pensamentos. O pensamento não fica apenas dentro da nossa cabeça, ele sai, ele reverbera. E a consciência também. Então, isso vai afetar e fortalecer a liderança nacional e global. Esses trabalhadores lidam com problemas de ordem política e social dentro da civilização e com as relações existentes entre nações. No mundo de hoje, possivelmente, esse grupo é o mais importante dos grupos de sementes, pois trabalha em colaboração com outros grupos de sementes para alcançar fins comuns em benefício do grupo maior da humanidade. E nós já vimos anteriormente que uma grande ajuda os organizadores políticos podem receber dos educadores, que vão passar para eles novos paradigmas. Esse grupo está envolvido, na maior parte, com ideias e intuições sobre como os governos do mundo podem funcionar livres do glamour, né, que é a fantasia, a ilusão, da autoridade. Então, a autoridade é uma abstração, é um glamour. Ninguém tem autoridade para nada. Só quem tem autoridade é o Criador. Se a gente tivesse autoridade, a gente daria uma ordem para o nosso corpo, fique aí e não morra. Eu não quero que você vá embora agora. Definir decididamente o que você quer e o que você não quer. Nossa autoridade é relativa. Nós vivemos num mundo de relatividade. Então, os membros desse grupo devem ser capazes de trabalhar com ideias e definir as melhores formas de pensamento para o avanço do progresso espiritual da humanidade. Como é que eles fazem isso? Através das impressões que recebem da hierarquia. Se lembra daquele primeiro slide? A humanidade está aqui embaixo, depois vem a hierarquia, estão trocando ideias e recebendo todo o apoio da hierarquia, e por outro lado a hierarquia recebe a força e o poder de Shambhala, tá certo? Então está tudo interligado, intercomunicado. Essa impressão hierárquica vai passar para ele ideias a partir dos seus ideais ou forma de pensamento, que mesmo que você more num local pequeno, que tenha poucos conhecimentos, você pode telepaticamente se comunicar com o mundo.
e retransmitir, conversar com os políticos telepaticamente. Olha, entre no eixo, viu? Eu estou de olho em você. Mas não com raiva, com amor e com compaixão. Porque aquele político está perdido e vai levar isso no seu karma. Qualquer atrocidade, qualquer coisa que ele faça egoísta, ele vai ter que renascer para refazer e passar por esse aprendizado. Assim a mente começa a funcionar como uma ponte, um canal de comunicação de energia entre o plano, como ele existe na intenção consciente da hierarquia. O discípulo coopera na tarefa de estabelecer a forma de pensamento que conduza à solução. Durante a discussão, os diálogos, vão surgir novas formas de pensamento. E ele também treina para o serviço ativo nos assuntos relacionados com os humanos. Então, exemplos disso aí, implementação dos direitos civis das minorias, que aconteceu no século passado, e a causa do sufrágio feminino, entre outras. As coisas estão acontecendo e estamos fazendo progresso através dos grupos que realizam, se mobilizam, vão para as ruas, manifestam, brigam através de seus representantes e conseguem soluções que atendam aos seus interesses, mas com muito sofrimento e com muita dor. Tudo isso poderia ser eliminado. Então, a partir dessas e de outras mudanças impressas da hierarquia e Shambhala, virá uma orientação mental diferente do conhecimento, que é uma orientação direcionada para a sua consciência. E a primeira delas é que nós precisamos trabalhar juntos. Precisamos nos mover em direção à criação de uma humanidade una, independente da nação, raça ou cultura. Precisamos nos tornar trabalhadores compassivos no mundo, empreendedores dinâmicos, designers, inovadores e educadores. Precisamos trabalhar com as mentes mais brilhantes na área de educação, ciência e arte. Precisamos nos tornar ativistas espirituais, entre outros. Entendemos que a liderança correta é acessível facilmente para os trabalhadores que fazem parte do novo grupo de servidores mundiais, que sempre recebem alguma mensagem de algum lugar, de alguém que lhes inspira para uma aproximação. Porque todos nós estamos comunicados a partir de nossas almas, não é? Então, podemos, assim, facilmente desenvolvermos raciocínios mais elevados. Podemos facilmente apresentar novas visões e poder compreender todos os cidadãos, mesmo que tenhamos opiniões contrárias. A gente tem condições de compreender o ponto de vista do outro, porque a mente dele se expandiu a nível de todo. Então, a gente pode compreender, por exemplo, como que os chineses comem morcegos e como que os brasileiros comem cobras, algumas cobras ou galinhas, né? Outros países não comem bicho. A gente compreende, começa a compreender e aceitar com naturalidade os vários costumes. Então, o homem cotidiano está, na realidade, aos poucos, sendo ensinado a se tornar responsável. Essa atividade de pensamento correto que está sendo imposto a ele pela hierarquia, pelos seres mais avançados de luz, vão requerer que as atividades que eles vão passar a desenvolver sejam também a partir desses pensamentos corretos. E em prol de quê? Não para ele ficar só curtindo o nirvana, a fim de que ele purifique, faça qualquer atividade que bloqueie o tipo de compreensão espiritual egoísta. Então, a liderança correta envolve dizer a verdade em relação à ciência e à pandemia, inclui a alocação
correta de recursos para ajudar os indivíduos, bem como os recursos econômicos necessários para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Idealmente, essas ações resultam do que nós chamamos de relações humanas corretas, que estão sendo trabalhadas através da sociedade e crescendo através de cada grupo de sementes. Meu amigo, esse grupo promete e nós desejamos sucesso, não somente a eles, como os educadores, todos que estão interagindo nesse momento e com essas novas ideias, por terem sucesso buscando pô-las em prática. Então, eu convido-os a encerrar essa sessão com a grande vocação. Vamos recitar mentalmente ou silenciosamente. Silenciosamente ou em voz alta. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e a que servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Om Shanti. Que a vida lhe traga novas perspectivas, muita felicidade, muita autorrealização, muita saúde, muito amor, muita alegria. No budismo, nós chamamos essa experiência de caminho alegre da boa fortuna. Que você atinja essa boa fortuna, porque você nasceu para fazer o que está fazendo, evoluir e se tornar um ser melhor. E um dia essa boa fortuna estará no pote, além do arco-íris. Om Shanti. Boa noite para todos.